Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Versículo 29 diz: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Pai, eu oro, peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas, debaixo dessa palavra que é viva e eficaz. Eu oro e peço: Senhor, fala conosco, fala com cada um de nós nesse dia, Pai, e que o Senhor possa tocar os nossos corações, não só aqueles que estão aqui presencialmente, mas aqueles também que estão online nesse momento, que estão clamando pelo milagre, estão clamando pelo favor do Senhor, estão clamando por uma cura, por uma libertação, por uma restauração. Deus, eu oro e peço para que o Senhor possa agir, não só aqui presencialmente, mas também com todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, ou no áudio ou vídeo, que o Senhor possa entrar nessa casa, nesse trabalho, Senhor, nessa estação de trabalho, nesse carro, Senhor, aonde essa pessoa estiver ouvindo essa palavra, que o Senhor possa tocar sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Todos nós enfrentamos, desafios em várias áreas da nossa vida. Todos nós precisamos de cura, ou uma cura física, emocional ou espiritual. E essa mulher aqui, ela simboliza todos nós, que muitas vezes estamos cansados, de tanto tentar algo, decepcionados com soluções humanas, mas ainda com algo dentro de nós. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós muitas vezes cansamos também com aquelas batalhas que estamos vivendo, mas algo dentro dessa mulher e algo dentro de nós que nós não podemos esquecer e nem deixar de lado. Essa mulher, ela tinha dentro dela fé. Sabe, existe uma fé dentro de você, existe algo dentro de mim, existe algo dentro de você, que nós precisamos ativar ela cada vez mais para poder ver os milagres de Deus. Talvez você já tentou tudo, talvez você já foi em muitos lugares, talvez você já ouviu tantas promessas e nada mudou. Ainda talvez carrega ainda dores, sofrimento, como essa mulher aqui, ela carregou durante muito tempo, durante muitos anos, muita dor, muito sofrimento. A Bíblia fala que essa mulher estava 12 anos sangrando, 12 anos sofrendo, 12 anos sendo chamada de impura, porque essa doença, que ela tinha, essa enfermidade que ela tinha, não fazia ela ter um convívio normal com as pessoas. Ela tentou de tudo, médicos, tratamento, remédio, mas nada. A Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro que tinha ali, investiu na sua saúde, mas nada resolveu. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e decidiu, que não ficaria onde estava. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela falou: eu preciso chegar nele, eu preciso tocar nele, porque se ao menos eu tocar nele, eu vou ser curada, eu vou ser transformada. O caminho da cura começa quando decidimos tocar em Jesus e não apenas andar perto dele. Sabe, querido, há uma grande diferença entre você andar perto de Jesus, há uma grande diferença entre você falar de Jesus, há uma grande diferença entre você falar de Jesus, andar perto dele e tocar nele. Jesus não quer que apenas eu fale dele, que eu ande perto dele. Jesus quer que eu e você possamos tocá-lo. Jesus quer que eu e você possamos ter um relacionamento com ele, que possamos ter um relacionamento de intimidade com ele. Então, aqui a primeira coisa que a gente percebe na vida dessa mulher, que ela reconhece a condição que ela estava vivendo. E isso é importante, eu e você entendemos. Todos nós que estamos aqui estamos em uma condição, todos nós que estamos aqui temos uma situação, e para você receber um milagre nessa situação, para você receber a cura nessa situação, para você receber ali algo poderoso da parte de Deus, a primeira coisa é você reconhecer. Quem não reconhece aquilo que precisa, não tem como Deus fazer o milagre. A Bíblia fala aqui no versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Primeira coisa que a gente percebe é reconhecer que ela tinha uma dor, reconhecer que ela precisava de um milagre. 12 anos sofrendo com isso, não eram poucos dias, não eram poucas horas, sabe? Ela fez tudo que podia. Quantas pessoas estão como ela, sangrando nos dias de hoje? Quantos de nós que estamos aqui nesse auditório ou online, ouvindo essa mensagem, estão sangrando por dentro, tentando resolver sozinho as frustrações, os desafios,
sozinhos, tentando mudar aquela situação. E deixa eu dizer uma coisa para você: sozinho você não vai conseguir. Eu e você precisamos de Jesus para alcançar um milagre sobre as nossas vidas. Sozinho você pode até tentar, e você vai tentar, mas você não vai conseguir. Eu e você precisamos reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. O salmista fala em Salmo 60:12 que em Deus faremos proezas. É só em Cristo que vamos ver milagres, é só em Cristo que vamos ver restauração, é só em Cristo que vamos ver restituição. Sabe, o primeiro passo para a cura é reconhecer que você precisa dela. Se você não reconhece que precisa de uma cura na sua alma, no seu corpo, no seu físico, no seu emocional, se você não reconhecer que precisa uma mudança com relação à atitude que você tem, ao teu temperamento, ao seu orgulho, se você não reconhecer isso, não tem como Deus entrar. Se eu e você não reconhecemos as debilidades nossas, não tem como Deus entrar, agir e fazer milagre na nossa vida. Deus não vai chegar de qualquer forma, meter o pé na porta aí da sua casa e dizer: olha, você é orgulhoso, você é isso. Não, Ele vai respeitar. O diabo sim entra, chega, coloca o pé na porta, vai querendo destruir tudo. Deus não faz dessa forma. Ele está sempre esperando um posicionamento nosso. A Bíblia fala aqui que essa mulher, ela reconheceu que ela precisava de um milagre. Deus só cura quem reconhece que está ferido. Deus só vai curar quem realmente reconhece que está ferido. Deus só vai curar quem realmente abre o coração para Ele, dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor toque na minha vida emocional. Eu preciso que você toque no meu temperamento. Deus, eu preciso que você mude a forma de eu falar. Deus, eu preciso que você mude a forma de eu olhar as coisas. Deus, eu preciso que você possa entrar aqui dentro de mim e fazer uma grande mudança. Agora, para Deus fazer isso, você precisa reconhecer que você precisa desse milagre, que você precisa dessa mudança. Por exemplo, alguém orgulhoso, sabe? Alguém orgulhoso que não reconhece, né? Ali que é orgulhoso, que não se dobra. Dificilmente Deus vai conseguir agir na vida dessa pessoa, porque o orgulhoso é mais ou menos alguém com mau hálito, né? Todo mundo percebe, só ele que não. É isso, o orgulhoso é mais ou menos alguém com mau hálito. Todo mundo sabe que ele tem um mau hálito, mas só ele não percebe. Todo mundo está vendo. Então, para ser curado, sarado disso, eu preciso reconhecer. Ela sabia que estava doente, ela sabia que ela precisava de ajuda. E esse é o primeiro passo para a cura: admitir que há algo de errado, admitir que algo que não está normal, admitir que precisa ser curado. Quantas pessoas hoje estão aqui, talvez nesse auditório, ouvindo essa palavra, estão sangrando por dentro, feridas na alma, rejeição, traição, frustração, desilusões. Quantas coisas que carregamos. Cada um aqui tem uma história. Eu tenho uma história, você tem a sua história. Cada um de nós, independente se você nasceu num lar cristão ou não, temos história. E essa história, ela tem marcas, e essas marcas muitas vezes elas acabam nos perseguindo, e muitas vezes até nos travando em coisas que queríamos fazer e não conseguimos fazer. Mas muitas vezes o que acontece conosco é carregamos essas marcas, essas feridas, mas tentamos o quê? Ocultar, dizendo: não, eu sou forte o suficiente e eu não quero que ninguém toque nisso, muito menos Deus. Sabe, tenta esconder muitas vezes aquela dor, tenta esconder que está sangrando por dentro. Faça como essa mulher, mesmo com aquela hemorragia. Ela chegou, ela passou por toda aquela multidão, porque ela tinha uma convicção: se eu apenas tocar em Cristo, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para você. Atravesse a multidão que talvez está atrapalhando você. Não ligue para essa multidão, não ligue para a voz dessa multidão. Siga o seu caminho, toque no manto dele, e você vai receber o teu milagre, você vai ser curado, você vai ser restaurado, para a glória de Deus, amém? Deus não cura aquilo que eu e você fingimos que não existe. Deus não pode curar, Deus não pode fazer algo que eu e você fingimos que não existe. Então, se você precisa de uma cura física, emocional, espiritual, o primeiro passo é reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor sobre a minha vida. Sem isso eu não vou conseguir. Sem isso você não vai conseguir sair, talvez, daquele estágio que você está vivendo na sua vida. Então, é preciso admitir: eu tenho um problema e eu não posso resolver. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma luta nessa área e eu não consigo resolver. Sabe, querido, não há ajuda para uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda.
Um passo fundamental para quem quer sair de um vício, de álcool, de droga, de uma prostituição, é reconhecer que precisa se livrar daquele vício, que tem aquele vício. Aliás, eu vou até um pouco mais hoje, porque esses dias eu conversando com algumas pessoas, eu falei sobre algo, uma nova epidemia, posso usar esse nome, que está ocultamente entrando entre casas, lares e famílias, que são os jogos de azar. Está virando, sabe, querido, pior do que quase o vício de droga e álcool. Quantas famílias hoje estão endividadas por causa de jogos? Quantas pessoas estão vendendo coisas para manter o vício do jogo? Quantas pessoas hoje emprestando dinheiro em nome de pai, mãe, tio, tia, avô, avós, para manter esse vício? Se você não reconhecer que você tem esse vício em jogar, você não vai mudar a tua história. Você fica ocultando, dizendo, não, eu de vez em quando, não é de vez em quando, já perdeu, olha o que você perdeu. Olha o que você já fez da sua vida. E se você não parar, se você não estancar essa hemorragia, isso vai acabar com a sua vida. Isso vai acabar com a sua vida. Então procure ajuda. Está passando por uma luta, é um vício, é droga, é álcool, é prostituição, é uma dor, é uma enfermidade, é jogo. Procure ajuda. É no seu casamento, procure ajuda. É com seus filhos, procure ajuda. Eu falo aqui algo que foi tremendo para a minha vida. Meus filhos, Murilo, ele tinha talvez 12 para 13 anos, e foi um momento da adolescência, onde todo pai aqui que tem filho adolescente sabe o que é ter um filho adolescente. Todo pai aqui sabe o que é ter um filho nessa idade, porque quando eles são crianças, eles olham para você e te olham como herói. Quando eles são adolescentes, eles já olham para você e dizendo assim, olha, o velho está atrasado, eu sei agora como é que funciona todas as coisas. E adolescência, muitas vezes você pai, se você não é pai de adolescente ainda, quem é pai de adolescente sabe muito bem o que eu estou falando. Quem não é pai ainda, se prepara já para isso, porque não adianta você falar, comigo vai ser diferente. Não, com todos nós é assim. Às vezes a conversa tua, ela não é a mesma com seu filho. Você fala A, ele entende B. Você fala C, ele entende D. E é filha ou filho. E eu lembro que com meu filho Murilo, e eu falo isso não para expor ele, mas sim para mostrar que todos nós temos dificuldades, debilidades, e precisamos expor ao processo de Deus. E eu lembro que nessa fase estava difícil, a gente não conseguia se comunicar direito. Eu falava uma coisa, ele entendia outra. Ele falava uma coisa, eu entendia outra. Até que eu precisei reconhecer que eu não estava conseguindo ouvir o que ele estava me dizendo, e ele também não conseguia compreender as palavras que eu estava dizendo para ele. Não existia maldade dele, não existia maldade minha, não existia erro dele, nem erro meu. Existia o quê? Uma falta de comunicação que pudesse os dois ali se conversarem. E eu lembro que eu fui buscar ajuda com pessoas, fui falar com pais que já tinham filhos adolescentes. Eu fui buscar oração, sim, também com os meus pastores, amigos, mas eu também fui buscar uma psicóloga na época, uma irmã que era até da igreja aqui, uma psicóloga da nossa igreja, que ela já havia trabalhado com outros adolescentes, e eu e a Adri fomos procurar ela. Meu Deus, pastor, você já procurou um psicólogo? Sim. Foi um momento de vida que eu precisava muito. E se eu não tivesse tomado aquela decisão de ter aberto meu coração, buscado ajuda, talvez eu teria perdido meu filho. Mas o orgulho fazia eu e você muitas vezes o quê? Fechar as portas. Ninguém toca nesse assunto. Ninguém mexe nessa janela aqui. Só eu. O orgulho fazia eu e você muitas vezes não provar os milagres de Deus. O orgulho faz a gente não provar o que Deus tem para as nossas vidas. E eu lembro que quando a gente inclusive recebeu o conselho de procurar uma psicóloga para nos ajudar ali com relação ao nosso filho Murilo, alguém falou assim, pega alguém de fora, de uma outra igreja, alguém que não conheça vocês. Eu falei, não, eu quero alguém da nossa igreja. Eu quero alguém que me conheça. Eu quero alguém que... Eu não quero maquiar nada. Eu não quero viver uma vida de fachada. Eu quero viver uma verdade pura. Então eu falei, eu vou procurar alguém da igreja. Na época nós tínhamos aqui uma pessoa maravilhosa. Depois ela me ajudou com o Danilo também na adolescência, né? E graças a Deus com o Davi até agora não precisou. Acho que a gente amadureceu também. Não que as dificuldades não venham, são outras dificuldades, mas você também vai aprendendo. Já é o terceiro filho. Mas enfim, estou falando isso porque se você não expor
aquilo que você precisa, se você não abrir o seu coração para aquilo que você precisa, você não vai receber o milagre, você não vai receber a cura, você não vai receber a transformação. Vai ficar vivendo uma vida de mentira, uma vida de aparência. O sorriso está no rosto, mas por dentro você está com uma hemorragia, quase morrendo. O sorriso está no rosto, lindo e maravilhoso, mas por dentro você está morrendo. Então o passo fundamental é: procure reconhecer que você precisa de ajuda. Qual é a área que você precisa? Você sabe. A palavra fala que ela ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Sabe, ela ouviu e ela tomou um posicionamento. Ela disse: eu sei que só se eu tocar no manto eu vou ser curada. A palavra fala que ela ouviu falar de Jesus. Sabe, querido, e assim é a fé. A palavra fala em Romanos 10:17 que a fé, assim, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Você está aqui, você está ouvindo, a fé vai ativando algo dentro de você. Sabe, a cura começou quando ela começou a ouvir que Jesus estava passando, que Jesus estava fazendo milagres. Sabe, o que você ouve define o que você crê. O que eu ouço define aquilo que eu creio. Se você ouve coisas ruins, se você ouve coisas negativas, se você está ouvindo só notícias negativas, você acaba se envolvendo com aquilo. É aquilo que movimenta a sua fé. Pelo contrário, paralisa a sua fé. E nós precisamos substituir vozes de morte, de medo, de fracasso, de desesperança, para a voz de Cristo, que é a voz da fé. É isso que eu preciso ter, essa convicção. Eu preciso remover essas vozes que estão a todo tempo ao nosso redor. Voz de medo, fracasso, frustrações. E abrir o meu ouvido para a voz que fala sobre fé. Eu estava recentemente num treinamento, alguns meses atrás. Essa semana até eu compartilhei com uma reunião de pastores nossa aqui da casa, com os pastores das Alcance. E eu estava num treinamento agora, no mês passado, na Guatemala. Foram 3 dias de um treinamento com um pastor chamado Cash Luna. Eu não sei se você conhece ele. E ele fala muito sobre fé, muito sobre sabedoria também, mas muito ele ensina sobre fé. E algo que ele falou ali, que eu usei na hora, já apliquei para a minha vida. E eu quero dizer isso para você, porque eu acreditei naquilo que quando ele falou, eu falei: uau, algo tão simples, mas tão poderoso. Ele diz assim: sabe o que eu faço para viver o sobrenatural de Deus na minha vida? Sabe o que eu faço para viver milagres na minha vida? Sabe por que eu faço quando vem os ataques, quando vem as frustrações, quando vem, as pessoas me atacando, quando vem as pessoas falando mal da igreja, falando mal de mim, falando mal do meu ministério, ou quando eu recebo algo contra a minha integridade física, contra a minha saúde? Ele fala assim: eu protejo a minha fé. Quando ele falou aquela palavra, eu protejo a minha fé, eu pensei: uau, é uma verdade. É isso que eu preciso fazer. É isso que nós precisamos fazer. Proteger, blindar a nossa fé. Porque não tem como você não ouvir essas coisas. Não tem como você estar alienado do que aquilo está acontecendo. Mas tem como você proteger o seu ouvido. Tem como você proteger a sua fé. Quando você, ainda que você está ouvindo um diagnóstico terrível, você está ouvindo ali algo muito ruim sobre aquela situação, você tem como proteger a sua fé, dizendo: eu entendo, eu sei o que está acontecendo, mas a minha fé não será abalada por isso, sabe? Então eu preciso proteger a minha fé. Proteja a sua fé, proteja a sua fé. Como eu faço isso? Escolha as pessoas certas para você andar. Escolha homens e mulheres certos para você caminhar e poder andar. Escolha as coisas boas para você ouvir e não as coisas ruins. Porque tem mais coisas ruins hoje para a gente ouvir do que coisas boas. Vende mais notícias ruins do que notícias boas. Aliás, a curiosidade nossa é mais para notícias ruins, quando são notícias ruins, do que notícias boas. Então, o caminho para a cura começa com o que entra nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, e no meu coração e no seu coração. O caminho para a cura, o caminho para eu proteger a minha fé, começa com aquilo que entra no meu ouvido e entra também no meu coração. Se você está ouvindo palavras negativas, palavras de frustrações, palavras que, por exemplo, você é empresário,
Empresário, você está só ouvindo pessoas que quebraram, que faliram, que não querem empreender, que estão fazendo isso, que estão mudando. Daqui a pouco você está no mesmo lugar deles. Ei, não coloque a sua fé, a sua confiança em pessoas, coloque a sua fé, a sua confiança em Deus. Coloque a mão, coloque ali os seus filhos na mão de Deus. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus. Coloque a sua saúde nas mãos de Deus. Coloque o seu futuro na mão de Deus. Então escolha pessoas certas para você andar. Talvez nesse caminho que você vai precisar fazer para proteger a sua fé, você vai precisar até talvez deixar algumas pessoas de lado. Sabe, talvez você vai precisar deixar algumas pessoas de lado, porque poucos vão entender aquilo que Deus está falando com você. Poucos vão entender aquilo que Deus está gerando no seu coração. Poucos vão entender aonde Deus está levando você. E sabe, querido, que muitas vezes nós temos que deixar algumas pessoas para trás, porque elas não vão nunca compreender e nunca entender o lugar que Deus está nos levando, porque elas jamais vão conseguir chegar nesse lugar. E é nessa hora que eu deixo elas para trás e eu falo: eu vou seguir, porque Deus falou algo para mim, Deus me deu uma direção, Deus está falando isso ao meu coração, é isso que Deus tem para minha casa, é isso que Deus tem para minha família. Então eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou seguir aquilo que Deus está me movimentando a fazer, e não o que o amigo, o que o colega, o que pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho estão dizendo para você, porque as palavras de muitos acabam sendo o quê? Negativa, ao invés de positiva. A fé dela que nasceu quando ela ouviu. A fé, ela vem por ouvir. Talvez ela tenha ouvido muitas vozes também, a voz da dúvida, da dor, do fracasso, mas talvez essa voz também ela tenha perseguido você. A voz da dor, do fracasso, a voz da desistência, a voz do medo, a voz da dúvida. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: há esperança, há cura, há poder no nome de Jesus. Amém, queridos? Há cura, há poder, há esperança no nome de Jesus. A palavra fala de um homem leproso que ele reconhece Jesus também. Em Lucas capítulo 5 versículo 12 diz: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Sabe, Jesus, ele estendeu a mão, tocou, e o homem diz: eu quero. Sabe, querido, você precisa querer, você precisa profetizar, você precisa falar, você precisa dizer: eu quero, eu sonho, eu tenho essa meta, eu tenho esse desejo, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu sonho com isso para minha família, eu sonho isso para os meus filhos. A gente, quando recebeu aquele diagnóstico médico ali, dizendo que a Adri não poderia engravidar, a gente poderia ter aceitado aquilo lá, dizer: olha, tudo bem, não vai ter como engravidar, não vai como poder mais ter filhos, vamos fazer a cirurgia, vamos seguir. Ou não, foi o que nós fizemos, dizendo: não, nós queremos, Deus, a não ser que o Senhor não queira, porque nós queremos ter mais um filho, nós queremos, Senhor, ter 3 filhos. Então, a vontade que ali expressamos para Deus, Deus nos concedeu aquele milagre, mas nós poderíamos simplesmente dizer o quê? Não, eu aceito, está tudo certo. Deus sabe que a gente usa, às vezes, para maquiar a nossa fé. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece. Se Deus não permitiu é porque Ele não quer. Claro, tem coisas que Deus não permite, mas a minha pergunta para você é: você foi insistente até quando? Você bateu naquela porta até quando? Você investiu naquilo até quando? Essa mulher aqui, ela estava 12 anos morrendo, 12 anos sofrendo com a hemorragia, 12 anos. Alguém que já passou por isso sabe o que é uma hemorragia. Ou os médicos que aqui estão sabem muito bem o que eu estou dizendo. Não era simplesmente uma dor, não era só uma crise, 12 anos sofrendo com aquilo. Tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas ela diz: eu não estou preocupado com a multidão, eu não estou preocupado com o desafio, eu quero e eu vou ser curada. Assim como esse leproso, ele reconheceu, ele percebeu quem Jesus era, essa mulher também reconheceu e percebeu quem Jesus era. Sabe, a minha pergunta para você: você reconhece quem Jesus é?
você sabe quem Jesus é, você reconhece o poder dele sobre a sua vida, você já colocou a sua vida totalmente diante dele. A palavra fala que até os espíritos imundos, em Marcos 3,11, diz assim, em Marcos 3,11: também quando os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é filho de Deus. Até os demônios reconhecem quem é Cristo. Por isso eu e você precisamos cada vez mais olhar para Ele e reconhecer que tudo vem dEle e tudo é para Ele também. Sabe, querido, tome uma atitude. A palavra fala, né? Ela ouviu a fama de Jesus. Essa mulher chegou por trás, ali mesmo com todo o desafio que era fazer aquilo. Ela agiu com fé. Ela veio e tocou na orla de Jesus, tocou na roupa dele ou no manto dele, conforme a sua versão bíblica que você tem. Ela não esperou ser chamada, ela não pediu para ser chamada, ela não pediu um horário com Jesus, ela não pediu uma audiência com ele, ela simplesmente se lançou. E é isso que eu e você precisamos ter. Uma fé não passiva. O que é uma fé passiva? É aquela, se Deus quiser Ele faz, se Deus for para fazer, Ele vai fazer, deixa eu seguir minha vida aqui. Não é essa fé que eu estou falando hoje. É uma fé ativa, é uma fé que tem ação, é uma fé que fala assim: eu vou para cima dessa situação, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito esse divórcio, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse vício. Essa é a fé que eu e você precisamos ter, uma fé ativa, uma ação. E não simplesmente, Deus, se você quiser fazer, você faz, se não quiser, eu sigo a vida. Essa é uma fé passiva. Se ela tivesse essa fé passiva, por exemplo, essa mulher, de dizer: se Deus quer me curar, Ele vem até mim, ela estaria sendo curada? Claro que não. Agora, o que a palavra fala, que ela foi até Jesus. Assim como quando Davi e Golias estão lutando naquela grande batalha, você percebeu algo ali tremendo naquele texto? Que Davi, ele não espera o gigante vir para cima dele. A Bíblia fala que ele se levanta e ele parte para cima daquele gigante, porque ele sabia que Deus ia guardar ele sabia que Deus ia defender ele. Ali é uma fé ativa e não uma fé passiva. Uma fé passiva é você ficar esperando: será que vai dar? Será que não vai dar? Uma fé ativa é: eu vou para cima dessa enfermidade, eu vou para cima desse gigante. Como a gente todas as noites ali orava, todas as noites ungíamos a barriga da Adriana e falava: ela vai ser curada, ela vai ser curada, ela vai ser curada. Até que o dia do nosso milagre chegou, até o dia que ela foi curada. Assim também foi essa mulher. Ela enfrentou a multidão, né? Ali ela se moveu pela fé. Fé não é esperar sentado, é levantar e tocar. Fé não é esperar as coisas acontecerem. Fé é você tomar uma ação, você ir para cima daquela situação, daquilo que está acontecendo. Não aceite a derrota, não aceite isso sobre a sua vida, querido. Sabe, minha irmã, não aceite essas palavras que estão falando sobre você, não aceite essas palavras que estão falando sobre o seu casamento, sobre a sua família, que ela vai se dissolver, que ela vai acabar, que você também vai entrar no histórico de mais um divórcio da sua família, porque outros já divorciaram. Não aceite essa palavra. Repreenda essa palavra e vá para cima em oração, em jejum, dizendo: eu creio num Deus de restauração, eu creio num Deus de instituição, eu creio num Deus de milagres, eu sirvo esse Deus de milagres e eu vou provar milagres, eu vou viver milagres. Amém? É isso. Proteja a sua fé. Um toque de fé é mais poderoso do que 1000 orações sem fé. Um toque de fé é mais poderoso do que muitas orações que eu e você muitas vezes fazemos sem fé. A gente ora, mas não acredita que Deus vai fazer. Como aquele homem que chega para Jesus com o filho ali enfermo também, com o filho ali possesso de espíritos malignos. Ele diz assim: Senhor, se tu podes alguma coisa, se tu podes. Jesus fala: se eu posso, é claro que eu posso. A minha pergunta é: você crê? A gente chega muitas vezes como esse homem dizendo: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Ele diz: eu posso, mas eu quero saber se você crê. Se você crê, você vai ver o milagre. Se você não crê, não vai ver o milagre. A oração é o caminho que Deus indicou para tocarmos o seu poder para as nossas necessidades. Então, sabe, clame, vá para a oração, vá para o jejum, vá para o seu momento de intimidade com o Senhor. Creia que Ele irá fazer um milagre na sua vida também. A palavra fala aqui no versículo 33, que diz assim: então a mulher amedrontada e trêmula, ciente
do que lhe havia acontecido, veio, prostrou diante de Jesus, declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz, fique livre deste mal. Ela testemunha, ela confessa aquele milagre. Jesus é a esposa não para envergonhar ela, mas para dar testemunho. A confissão aqui confirma a cura. Quem é curado não esconde. Quem é liberto não esconde. Quem tem uma transformação de vida não esconde. Quem já viveu no pecado e hoje vive no reino de luz não esconde. Quem já foi liberto não esconde. Quem tem milagre para contar não esconde também. A cura aqui na vida dessa mulher, ela é completa. Por isso Deus sempre quer fazer em mim e em você algo completo. Eu caminho aqui com essa mensagem dessa manhã para nós orarmos pela sua vida, dizendo para você: há uma esperança. O caminho da cura está aberto para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Há um caminho, há uma esperança. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua casa. Deus não abandonou você. Talvez pessoas esqueceram de você. Deus não abandonou você. O caminho para a cura aqui passa por algumas estações, e a gente viu essas estações na vida dessa mulher. A primeira estação foi reconhecer a sua dor, reconhecer a sua enfermidade. Ela passou aqui também pela estação de ouvir sobre Jesus, e ela sabia que Jesus estava fazendo milagre. Ela passou pela estação aqui que ela precisou proteger a fé dela, colocar a fé dela em ação. Ela passou pela estação aqui também de reconhecer que o milagre só vem de Deus. Sabe, o que você está clamando nesse dia? É um toque de cura? É um milagre? O que você está buscando nesse dia? Eu quero aqui, concluir essa mensagem nessa manhã com você dizendo: talvez você chegou neste lugar sangrando, assim como essa mulher. Ela estava sangrando, não o corpo, mas na alma. Talvez você chegou aqui. Talvez a sua alma está sangrando. Há uma dor dentro de você que você não consegue se libertar dessa dor. Há algo dentro de você que você não consegue expressar. E talvez você está não sangrando o seu corpo, mas a sua alma está sangrando de decepções, de perdas, de dores antigas. Mas o mesmo Jesus que curou aquela mulher, Ele está aqui hoje, e Ele quer curar você. Ele quer tocar em você. Hoje o caminho para a cura passa por você tomar um posicionamento em fé. Em fé. Eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos a Deus. Eu quero convidar você a tomar uma atitude de fé e tocar em Jesus no dia de hoje. Toque nele, toque no manto dele. Mateus 7 fala que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. A minha pergunta para você é: você tem pedido? Você tem buscado? Você tem batido? Porque se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não buscar, você não vai encontrar. E se você não pedir, você não vai receber. Hoje Deus quer tocar no meu corpo, no seu corpo, e nos curar completamente, corpo, alma, espírito. Ele quer nos ver renovados. Por isso tome uma atitude de fé e toque em Jesus agora. Eu quero orar nessa manhã aqui por todos aqueles que estão aqui presencialmente, mas por você também que está online, e você que está clamando pelo milagre sobre a sua vida. Um milagre, uma cura, um toque de Deus na sua saúde física, um toque de Deus na sua saúde emocional. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente para a gente estar orando com você. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu estou como essa mulher, há anos sofrendo com algo. É uma dor, é uma frustração, é uma decepção, é uma traição. Qual é a sua dor? Qual é o sangramento que você está tendo no seu interior? Hoje é o dia que Deus preparou esse lugar para você tocar no manto dele, você também ser curado, você também ser curada. Talvez você está aqui hoje, está vivendo um momento onde você precisa de um milagre na sua vida financeira, na sua saúde física também, mas na sua saúde financeira.
Talvez você precise de um milagre, de uma libertação de um vício. Talvez você precise de um milagre, de uma libertação no vício das drogas ou do jogo, como eu falei aqui, do álcool. Qual é o milagre que você procura essa manhã? Nós vamos orar com vocês, pastores, diáconos, líderes. Nós vamos orar com vocês aqui. Eu quero pedir aos pastores, diáconos, aos líderes de células, supervisores, venham nos ajudar a orar por essas pessoas aqui. Nós vamos, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, nós vamos orar por você e vamos tocar em você. E a partir do momento que nós tocarmos em você, você vai estar tocando no manto de Cristo. Toque no manto dele. Toque no manto dele hoje e peça para ele te curar, peça para ele te restaurar, peça para ele trazer restituição, peça para ele trazer restauração. Senhor, toca agora em cada coração, em cada ferida, em cada lembrança. Traz cura, traz restauração, traz paz a esses corações. Deus, toca no coração deste homem, dessa mulher que está ouvindo essa mensagem agora. Traz um milagre sobre ele, um milagre sobre ela. Hoje alguém aqui está dizendo: eu toquei em Jesus, eu toquei em Jesus e eu jamais serei o mesmo. É você hoje que está dizendo: eu vou tocar em Jesus e jamais serei o mesmo. É você, então toque no manto dele. Peça um milagre, venha clamando, coloque uma fé ativa, não uma fé passiva. Hoje eu provoco você a viver uma fé ativa sobre a sua vida. Ative o sobrenatural, ative os milagres de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo, vem. Cremos, Pai, que os teus milagres estão, Senhor, tocando a vida de homens e mulheres que estão aqui, Senhor. Não só presencialmente, mas também aqueles que estão online. Receba o milagre do Senhor sobre a sua vida. Creia, o mesmo Deus que está fazendo milagres aqui é o mesmo Deus que está fazendo milagre aí onde você está, na sua casa, na sua família. É o mesmo Deus que fez milagres há 2000 anos atrás na vida dessa mulher. É o mesmo Deus que hoje está agindo e fazendo milagres neste lugar. Eu creio, milagres que estão acontecendo aqui. Nós vamos ouvir testemunhos, vamos ouvir muitos testemunhos de muitas coisas, de milagres ordinários e milagres extraordinários também, de milagres sobrenaturais. Eu creio porque eu sirvo um Deus de milagres. Amém, queridos? Você recebe teu milagre, então dê um forte aplauso a Jesus. Se você crê que Deus tocou em você hoje e que você vive o milagre dele, é para Jesus, você pode fazer melhor, amém? Dê mais um forte aplauso a ele.